Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso desenho auxiliado por computador no regime remoto. Hoje, nosso interesse é criar as cotas no AutoCAD, para que a gente possa fazer a cotagem dos nossos desenhos. Estou utilizando como exemplo aquela planta do quarto de casal que eu passei para vocês. Vejam ela aqui. Ela está já com uma cota já feita para eu poder falar para vocês quais são os elementos da cota que a gente tem que criar. O que uma cota tem? Tem as linhas que puxam a dimensão para fora, essas linhas vermelhas de um lado e do outro aqui, são chamadas de linhas de extensão. Tem a linha da cota propriamente dita, que está em amarelo, em P02, é a linha de cota. Tem o texto, é o valor numérico da cota, a gente sabe que o nosso quarto tem aqui 3,25, e tem a marcação do encontro da linha de cota com a linha de extensão. Essa marcação pode ser um tracinho a 45 graus, pode ser uma seta ou pode ser uma bolinha, como a gente está utilizando aqui. Em desenho arquitetônico, a gente tem as opções da bolinha, que em inglês chama dot, e do tracinho a 45, que em inglês chama architectural tick. A seta a gente não usa, ela é usada para desenho mecânico, desenho de engenharia de peças mecânicas. Bom, cotar no AutoCAD é muito fácil. Os comandos estão todos aqui nessa parte e são bem fáceis, bem tranquilos de fazer. O que é complicado é criar a cota, criar o estilo de cota. Por quê? A gente tem que criar um estilo de cota para cada escala de desenho que a gente vai imprimir. Se eu imprimo essa planta na escala 1:25, eu sei que ela vai ficar grande, vai ocupar uma folha A4 inteira. Se eu imprimo essa mesma planta na escala 1:50, ela vai ficar bem menor, vai ficar a metade do tamanho da outra. Mas a gente sabe que a regra, a norma do desenho arquitetônico nos diz que a cota tem que ficar sempre igual, não interessa que escala que está o desenho. Os tamanhos que a cota tem que ter, esse espacinho entre o ponto do desenho, onde começa a desenhar a linha de extensão, esse tanto que a linha de extensão passa para depois da cota, esse pulinho que o texto dá, que ele não encosta na linha de dimensão, a própria altura do texto, tudo isso é definido por norma e tem que ser constante, independente da escala do desenho. Então, o que acontece? Quanto menor for o desenho, maior for a escala de redução, 1:25, 1:50, 1:100, maior vai ter que ser a cota, em valor absoluto, em tamanho real dela, para que, na hora que a gente plota, na hora que a gente imprime, fique tudo igual, fiquem todas as cotas iguais. Entendido isso? Então tá, a gente vai criar agora o estilo de cota para cotar essa planta na escala 1:25, que é essa cota que vocês já estão vendo aqui pronta. Para criar os estilos de cota, a gente vem aqui em Annotation, onde tem os comandos de cota, clica na setinha, depois vem aqui do lado, vem aqui do lado e clica nesse segundo botão, que se chama Dimension Style. Em inglês, cota é Dimension, né? E aqui, Dimension Style, estilo de cotas. Vai abrir uma outra janela com um preview já da cota. Vejam que eu já na minha base tenho aqui criadas várias cotas. 1:1, 1:10, 1:100, 1:1000, 1:2, 1:20, 25, 250, coisa e tal. Todas as cotas que eu posso precisar utilizar no desenho, né? Eu vou fingir que eu não tenho e vou passar tudo de novo para vocês para poder criar. Vocês vão estar aí apenas com uma cota DIN 1:25 ou coisa do tipo. Vocês vão começar a criar a partir dela. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai clicar a partir da que vocês têm aí, vem aqui do lado, Modify. Falei errado. Vem aqui do lado, New. A nova que a gente vai criar vai ser ESC 1-25. Dessa maneira aqui, ó, que está escrito agora. ESC 1-25. Eu, como já tenho ela pronta, não posso criar de novo o mesmo nome, vou colocar esse cópia na frente, porque depois eu vou deletar essa cota e vou continuar com a minha pronta. Uma vez que você coloca o nome aqui, lembre-se que tem que colocar 1-25, não pode usar os 2 pontos, que o AutoCAD não aceita, nem a barra. Então tem que ser o hífen, o tracinho. Depois que você coloca o nome certo, digita aqui, clica em Continue.
vai abrir um janelão, né, vejam, com várias orelhas aqui em cima, ó, lines, symbols, text, fit, primary units e depois alternate e tolerance. Essas duas últimas a gente não mexe, mas as 6 primeiras a gente tem que mexer e regular tudo. Uma vez regulado, essa cota fica salva e ela vai ficar salva na nossa base para desenho, de modo que você não tenha que criar de novo a cada vez que você faz um novo desenho. Vamos começar na primeira orelha, lines. É aqui que a gente vai regular a linha de extensão e a linha de dimensão da cota. Primeiro quadradinho que tem aqui, essa parte aqui, ó, Dimension Lines. Primeira coisa, Color. Que cor que a gente quer? A gente coloca Yellow, para ficar nesse padrão que eu estou passando para vocês. Tem gente que usa a cota toda vermelha, tem gente que usa ela vermelha, amarela e verde, como eu estou passando. Vou passar do jeito que eu estou acostumado a trabalhar, depois a gente vê qual jeito vocês vão gostar mais. Então, Color, Yellow, P02. Line Type e Line Weight pode deixar by block mesmo. B, Extend Beyond Ticks a gente não usa, que seria para passar para fora aqui, ó. Não é recomendável usar. Baseline Spacing também é algo que a gente não precisa regular. Suppress seria para não suprimir, não desenhar a linha de cota. A gente quer que desenhe, então deixa desmarcado. Ou seja, só passar a cor para Yellow. Depois, no bloco de baixo, a gente está falando da Extension Line, a linha de extensão. Essa a gente quer vermelha, P01. Então, troca a cor aqui para Red, P01. Essa parte toda de Line Type e Line Weight deixa by block. O Suppress também não vamos suprimir, a gente quer que seja desenhada. Então, não suprime nem a primeira, nem a segunda. Extend Beyond Dimension Lines, o tanto que eu quero que passe para depois da linha. O tanto que a linha de extensão passa aqui para depois. Eu vou modificar aqui, vocês vão colocar o número que eu vou falar agora. A gente quer que passe em milímetros 5 milímetros. Então, a gente coloca aqui 0,5, porque a gente desenha em centímetro, não é? Então, 0,5. E Enter. O desenho vai ficar todo estranho aqui, só vai ficar normal quando a gente terminar tudo. E offset da origem é o buraquinho entre o ponto, que vejam aqui, ó, entre o ponto que você clicou no desenho e quando ela começa a desenhar. Esse a gente também vai colocar 5 milímetros, 0,5. Minto, esse é metade, 0,25, 2,5. Ok? Cada vez que eu coloco um valor aqui do Enter, a cota fica toda estranha aqui no preview. Não precisam se preocupar. Então, Extend, 0,5, Offset, 0,25. Acabamos a primeira orelha. Vamos para a segunda. Symbols and Arrows. Símbolos e setas. O símbolo que a gente quer usar é o dot. É o quarto que tem aqui, ó. Dot. Dot é essa bolinha fechada em inglês. Arrow size, esse dot a gente quer com 2,5 milímetros. Então é 0,25. Ok? Menos de 1 centímetro, 2,5 milímetros. Center Mark não precisa mexer. Dimension Break não precisa mexer. Arc Length pode deixar como está. Aqui também, aqui também. Então, a gente só coloca aqui tudo dot, os três dot, 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 e o tamanho dele 0,25. Ok? Vamos para a terceira orelha. Text. Text, a gente vai usar o estilo Romance, se você tiver aí, né? Se não tiver, você pode deixar no Standard. Uma outra aula mais tarde eu ensino a criar o estilo Romance. Ou Standard ou Romance. Mais tarde a gente volta na questão de estilo de texto em outra aula e vê como que a gente pode criar vários estilos diferentes. O Standard e o Romance são esse texto simples, parecido com a fonte Arial. Cor do texto, green, né? P03. Fill color, nenhum, não tem preenchimento. Tamanho do texto. O tamanho do texto também é 2,5 milímetros. Então, 0,25. Ok? Enter. Ficou doidão aqui, vai ficar mesmo. Só no final que vai dar tudo certo. Ok? Posição do texto. Text placement. Na vertical, sempre acima, above. Ok?
na horizontal, sempre no meio da cota, center, centrado. View direction, a leitura, né? Left to right, leitura da esquerda para a direita. E o último, offset from dimension line, é o pulinho do texto, que ele não encosta na linha. Isso aqui é 1 milímetro, então 0,1. Enter. Viu? Cada vez que a gente mexe num tamanho, a cota aqui no preview fica toda doida. É assim mesmo. Último, do lado de cá, text alignment, alinhamento do texto. A gente quer alinhado com a linha de dimensão, esse aqui do meio. Se a cota for inclinada, o texto inclina também, mas sempre acima, igual a gente regulou aqui, above. Ok? Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma dessas janelas, pausa o vídeo e olha tudo que eu marquei. Próxima, fit. Essa aqui é como que a gente vai ajeitar a cota. Fit options, a primeira, nós vamos marcar a última bolinha. Always keep text between extension lines. Sempre coloque o texto dentro da cota. Segunda, posição do texto. Aí ele pergunta, quando o texto não cabe, onde é que eu vou colocar? Nós vamos marcar a primeira bolinha, beside the dimension line, ou seja, ao lado da cota. Quando o texto não cabe lá dentro de jeito nenhum, ele escreve do lado. Aqui vem a parte muito importante. Scale for dimension features. Eu vou escalar a cota, mudar o tamanho da cota, para ela regular com o tamanho do desenho. Qual que é a escala de cota que a gente está criando? 1:25, correto? Então, a gente sempre vai usar esse overall scale, a segunda bolinha aqui, com o valor da escala que você está criando. Se é para a escala 1:25, overall scale de 25. 25, enter. Parece até que não regulou nada aqui, mas a cota está ficando boa agora. E o último, fine tuning, a gente vai marcar o segundo quadradinho. Draw dimension line between extension lines, sempre. Ok? Estamos quase acabando. Muito importante, repito, overall scale da escala do desenho. Se a escala é 1:25, overall scale de 25. Última orelhinha, primary units. É como que ele vai escrever. A gente usa sistema decimal, né? A gente quer uma casa depois da vírgula, ou seja, centímetro e milímetro, porque ele escreve em centímetros, né? O separador de decimal pode ser ponto ou vírgula, que é comma, mas o mais comum é ser ponto, period. Round off. Round off é arredondamento. Em desenhos que não são de detalhe de um parafuso, de uma instalação, a gente arredonda de meio em meio centímetro. Você não coloca mais detalhado que isso. Então, a gente coloca aqui 0,5. 0,5. Ou seja, se a cota tiver 38,3 centímetros, 38 centímetros e 3 milímetros, ele vai arredondar para 38,5. Vejam que aqui no exemplo está tudo ou é meio ou é número inteiro. Né? Então, a gente vai sempre colocar assim. Só nas escalas 1:10 e maior ainda, 1:5, 1:2, 1:2,5, é que a gente vai de 1 em 1 milímetro. Nas outras todas é de meio em meio. Prefixo e sufixo a gente deixa em branco. Scale factor é 1, que a gente já está colocando tudo do tamanho real e com overall scale. E aqui embaixo, muito importante, zero suppression, supressão de zeros. É para tirar os zeros que tem antes ou depois do número, tem que marcar os dois. Por exemplo, essa cota aqui de 70, eu não quero que ele escreva 0,70,0, eu quero só 70. Então, eu vou suprimir esses zeros. Leading e trailing, vou marcar os dois. Do lado de cá, mesma coisa. Medidas angulares, eu vou deixar em decimal, vou colocar a precisão 0,0, uma casa depois da vírgula, e vou marcar o zero suppression, leading e trailing, todos os dois. Ok? E aí, depois que a gente fez essa janela aqui, nós terminamos. Está pronta a nossa cópia da escala 1:25. Vou dar OK. Voltei para aquela janela original. Está criado? Está aqui o cópia 1:25? Tá, mas eu tenho que fazer uma última coisa para ele salvar. Tem que clicar nesse primeiro botão aqui, ó, Set Current. Só então que ele vai salvar mesmo. Set Current e depois Close. E agora, onde que está esse estilo de cota? Está aqui, ó, Annotation. Eu tenho aqui todos os estilos de cota nessa segunda linha que eu já tenho criados. Vamos ver como é que vai ficar esse cópia
que a gente criou cópia ESC 1/25. Não me preocupem com o preview aqui, que ele é sempre doidão. Ok? Eu vou usar o erase e vou apagar essa cota aqui que a gente fez. E agora eu vou começar a cotar essa parede da nossa planta do quarto de casal. Estão vendo? Aí eu percebo nesse momento que essas achuras podem me atrapalhar. Eu consegui pegar o ponto certo aqui, a quininha da parede, a parede de fora, coisa e tal. Então, nesse momento, vale a pena a gente fazer uma coisa. Primeiro, eu vou aqui na lista de layers e coloco como corrente o layer cotas, que é nele que eu quero cotar. Segundo, eu vou de novo na lista de layers, pego o layer hatch, onde eu fiz as achuras, né, e clico no solzinho. Ele vira um floquinho de neve, estão vendo? E congela o layer achura, ele some do desenho. Ah lá, as achuras todas sumiram. Com isso o desenho fica mais limpo, muito mais fácil de cotar. Dando um zoom só nessa parede aqui, o que a gente tem que cotar? A espessura da parede, o tamanho do ambiente, a espessura da outra parede. Se eu quiser, eu posso cotar, por exemplo, essa porta que dá para o banheiro aqui. Vamos cotar isso tudo para a gente ver como é. Já estou no layer cotas, já congelei as achuras. Os comandos de fazer as cotas agora estão principalmente aqui. Ó. A primeira que aparece é a linear. Esse comando de fazer cotas lineares faz cotas horizontais e verticais. Não faz cotas inclinadas. Vejam no desenho, né? Mesmo que a dimensão seja inclinada, a cota sai na horizontal certinha. Ele não dá o valor inclinado. Mas se eu quiser inclinado, aí eu clico nessa setinha, eu tenho as outras opções. Aligned é inclinado, né? Angular cota ângulos, arc length cota a dimensão de um arco, né? O comprimento de um arco e não o ângulo dele, radius cota raio, diâmetro cota diâmetro, ordenada é um que eu vou explicar mais para frente, a gente não usa agora, e o jogger também é mais para frente. Então a gente vai usar em 99% dos casos a linear para fazer todas as horizontais e as verticais e a aligned para fazer quando for alguma coisa inclinada. E obviamente angular quando for para cotar algum ângulo. Essas três resolvem 99% dos nossos casos. O que a gente quer usar agora? Cota horizontal. Então qual que é o comando? Linear. Cotar é a coisa mais fácil do mundo. Eu clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, puxo a cota para fora, o tanto que eu acho que está suficiente, e dou o terceiro clique. Acabou. Está pronta aí a cota de 15. Agora eu quero continuar fazendo essa linha. Né? Eu quero cotar aqui a boneca de 10, 60 da porta, o resto do banheiro, os outros 15 aqui, por exemplo. Como é que a gente faz para continuar? O comando de continuar uma cota você tem que pegar pelo teclado. Você vai apertar D-I-M, de Dimension, né, que é cota em inglês, e aí o segundo que aparece aqui é o Dim Continue. Esse não tem botão lá em cima, é para continuar. Apertei o Dim Continue e eu já tenho uma segunda cota grudada na primeira. Estão vendo? O que eu vou cotar agora? A boneca da porta de 10. Clico aqui. Já cotou. E ele continua ligado. Agora o buraco de 60 da porta. Agora o resto do banheiro. Não quero cotar o box. Poderia, mas não quero. O resto do banheiro e a outra espessura da outra parede. Acabei. Não quero mais. Como é que eu desligo esse continue? Dá um ESC. Está pronta a nossa linha de cotas. Viram como foi rápido? Então, criar a cota é um pouco mais demorado, mas cotar é muito fácil. Para fechar esse lado aqui da cota, fiz uma linha com várias cotas, preciso em seguida, né, fazer uma cota do total. Volto, pego o linear de novo, uma cota daqui até aqui, que é o total, puxo mais para baixo, no olho a mesma distância que eu fiz a primeira, dou o total. Agora eu vou fazer mais um lado só para a gente perceber. Afasto, vou fazer o lado aqui do armário, tem pouca cota para fazer. O que eu vou cotar desse lado? Espessura da parede, o vão de entrada do quarto, o total do armário, parede do outro lado. Já estou no cotas, já estou com hatch, linear de lado, direto. Primeiro clique aqui, segundo clique aqui, puxo para o lado. Vou dar um pan para a gente enxergar melhor e um zoom aqui. Puxo para o lado. Se eu puxar para cima, ele faz a horizontal. Se eu puxar para o lado, ele faz a vertical. Estão vendo a diferença? Então, eu puxo para o lado, afasto o tanto que eu acho suficiente e dou o clique. Acabei.
Para continuar, como é mesmo? Jim, continue. Agora, o vão de 100, posso dar um pan, o nosso famoso arreda, o total do armário e a outra espessura. Ok? Agora quero fazer a do total. Linear de novo, dou um clique aqui. Ah, não estou vendo o segundo. Eu vou apertando a rodinha do mouse, indo até lá embaixo, dou o segundo clique aqui, afasto o mesmo tanto e dou um clique. Ok? Então, como linear, a gente fez tanto as cotas horizontais quanto as verticais. Então, nossa atividade dessa semana é terminar de cotar essa planta para ela ficar pronta. Lembrando que a gente cota só coisas fixas, como o armário, as paredes, portas e janelas. Não cota mobiliário, então cama, criado, aparador, que TV, nada disso precisa cotar. E uma vez terminando essa cota, esse desenho já está quase pronto para ser entregue. Só vai faltar a semana que vem a gente fazer esse formato que está aqui em volta do desenho, para vocês entregarem. Ok? Então por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e um bom trabalho para todos. Até logo!